Bem, irmãos, esse é o nosso quinto módulo, né? A primeira aula do quinto módulo. E nós vamos ver agora a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, tá? Chamada Cristologia. É quinto de quanto? De 10. Estamos chegando à metade aí, né? Esse material, essa apostila foi um pouco maior do que as outras. Também a doutrina de Deus a gente viu também durante mais de 4 semanas. Bem, tem doutrina que exige mais isso, tá? Um pouco mais de reflexão. Mas eu estava falando aqui para vocês, algumas dessas questões são só tópicos, tá? Vamos lá. Então, todos estão com a apostila aí, né? Em primeiro lugar, nós vemos na Bíblia promessas messiânicas. Messias quer dizer prometido, mas também quer dizer enviado, tá? Ou ungido. Então, Messias é aquele que é o prometido. Deus prometido por Deus. Pode ser o enviado da parte de Deus, o ungido, escolhido, enfim. Messias é um termo hebraico, tá? Hebraico. E o equivalente dele em grego é Cristo. Então no Novo Testamento a gente não lê tu és o Messias, tal, tu és o Cristo, porque é a mesma ideia, tá? É o equivalente. Cristo é grego, Messias é hebraico. Vocês sabem, os personagens bíblicos não possuem sobrenome, nem no Antigo nem no Novo Testamento. A identificação é originalmente pelo nome do indivíduo, às vezes pelo apelido dele. No caso de Barnabé, o nome dele era José, lembra? Mas o Barnabé significa filho da consolação ou filho da exortação. Ele tinha o dom de exortar, de consolar, tão latente, tão manifestado nele, que ele era chamado por esse apelido. Então a identificação era pelo nome, às vezes pelo apelido, às vezes depois do nome, para identificar, para diferenciar, melhor dizendo. Boa. Obrigado. Às vezes a identificação era pelo nome do pai ou pela profissão, tá? Então essa questão de sobrenome é relativamente recente. E alguns dos sobrenomes que nós temos ainda hoje, aqui no Brasil, talvez aqui na sala também, vêm das profissões dos seus antepassados, dos nossos antepassados, sobretudo em Portugal, tá? Então Ferreiro ou Ferreira, tem algum Ferreira aqui? Hã? Ferreira. Cabrito é um sobrenome também. Cabrito. Leite. Então isso era o seguinte, o camarada, o patriarca, ele vendia leite. Então o nome do cabra era José. Qual José? José o Ferreiro ou José Leite? José do Leite. José Leite. Entendeu? Alguém que tivesse uma devoção muito grande aos santos, tomando o fundão aí. É isso aí. Não, porque eu disse que eu era rica, porque Pereira devia contar feira, né? Exatamente. Era. Então alguém que tem uma devoção muito grande aos santos e tal, não sei quem dos santos, tá? Enfim, nos tempos bíblicos não tinha isso ainda, então era essa identificação. Então o nome de Jesus é um só, Jesus. E Jesus eu vou anotar aqui, tá? Mas Jesus é grego, é nome grego, Jesus. Em aramaico, que era a língua que ele falava, era Yeshua. E é o equivalente de Josué, que é hebraico. Vou botar aqui uma tabelinha. Hebraico, não é hebreus não, tá? Josué, aramaico, Yeshua, esse nome agora está na moda, eu vou falar um pouco sobre ele. E grego, Jesus. Não sei se vocês lembram ou conhecem, mas tem uma galera aí, uma turma de judeus messiânicos, como eles se chamam. Viu?
O ano dos judeus messiânicos, que diz que os crentes do mundo todinho estão errados, porque chama Jesus de Jesus, tá? Na verdade, eles dizem que o nome de Jesus... Eles dizem que o nome de Jesus deve ser falado como ele mesmo se apresentava, Yeshua, tá? Mas aí são argumentos, não tem argumento teológico para sustentar isso, tá? Primeiro, que Deus quis que a sua palavra, a segunda parte da sua palavra, o Novo Testamento, ficasse registrado em que idioma originalmente? O Novo Testamento foi escrito em que idioma? Grego. Então, em grego, o Yeshua é chamado de Jesus. É Iesu. Iesu, em grego. E aí a gente fala Jesus, em inglês o pessoal fala Jesus, em espanhol é Jesus, cada um representando, conforme a pronúncia das letras no seu idioma. Tá bom? Bem, então, Jesus é o enviado da parte de Deus, ele é o Messias. Por isso eu coloquei aqui que há promessas messiânicas. Todos estão com a apostila aí, né? Graças a Deus. Parabéns pelo netinho. Viu? Fofinho ele. Qual é o mesmo nome dele? Mateus. Mateus. Olha aí. Mariana e Mateus. Então vou lendo aqui, irmãos, tá? Na página 33, que é a primeira página. Curiosamente, né, a cristologia começou com o número 33, que é atribuído o número de Cristo, a idade de Cristo, porque foi com 33 anos que ele foi crucificado, né? 33, filho de Deus. Não tem uma mística que eu ajeitei para dar isso, não. Foi coincidência, tá? A cada profeta que Deus levantava nos tempos do Antigo Testamento, mais detalhes. O que foi aí? Chega pra cá. A cada profeta que Deus levantava nos tempos do Antigo Testamento, mais detalhes eram revelados sobre como seria o Messias, quando nasceria, como exerceria seu ministério e as demais implicações de tudo isso. De modo que Jesus Cristo é o principal assunto de toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Alguns teólogos têm chamado esse assunto principal da Bíblia de linha vermelha ou fio escarlate. A ideia, irmãos, é o seguinte: é como se, claro que não tem, né? É como se tivesse ao longo de toda a Escritura uma linha vermelha que perpassasse da primeira até a última página da Bíblia. Porque Jesus é o principal assunto da Bíblia. Esqueci de silenciar aqui, tá? Eu coloco aqui, o Dr. Donald Turner, já falecido, comenta o fio escarlate. Tal expressão tem origem bíblica em Josué 2, em que 2 espias enviados por Josué a Jericó aconselharam Raabe a atar um fio vermelho à janela de sua casa, e que foi o sinal da redenção ou salvação para ela, né, e sua família. Lembram da situação, né? Os espias chegam lá, Raabe morava em cima do muro de Jericó, que as cidades eram muradas não com muros de tijolos que nós temos hoje, de barro perfurado. Eram muros de pedra. E esse muro era muito largo, porque era a entrada da cidade, era a proteção da cidade. Então, as famílias mais pobres moravam em cima dos muros da cidade, que era a zona mais... Vou sentar um pouco aqui, tá? A zona mais desprotegida da cidade é o muro. O lugar a ser atacado numa invasão. Entendeu? Então, os muros era como se fosse o equivalente, assim, às favelas de hoje. E Raabe morava com sua família lá em cima do muro de Jericó. E aí os espias disseram, como ela ajudou os espias, os 12, eles disseram o seguinte, né? Olha, quando a gente for atacar, você coloca aqui na frente da sua casa um cordãozinho vermelho, que eu vou passar o fio pra galera lá, para não atacar a tua casa. E aí, esse símbolo, né, essa atitude, melhor dizendo, de Raabe, virou um símbolo desse fio escarlate, tá? Fio vermelho. Eu continuo aqui. O mesmo tema é ilustrado por antigo costume inglês. Ele diz: toda corda ou cabo da armada britânica
tinha de ter um fio de cor vermelha entretecido em todo o comprimento do mesmo, como sinal de que pertencia ao rei. Então, na corda do exército britânico, né, uma corda formada por várias linhas, tinha um fio vermelho falando disso aí, tá? Representando isso aí. Onde quer que um cabo fosse cortado, ali estava a cor do sangue. Igualmente, Deus pôs um fio escarlate na Bíblia, por isso está entre aspas, né, porque não é tal, o desenvolvimento da doutrina do sacrifício ou da doutrina de Cristo. Ficou claro essa ideia aí? Isso é só um símbolo, tá? Alguém quer que eu fale mais? Mas ainda sobre esse símbolo aí, né? Ele não já aspirava a porta, né? Não, isso aí foi no Egito, né? Foi no Egito, foi antes. Também tipifica Cristo, né? Também. Vejamos então algumas das principais promessas messiânicas de Deus, né, no Antigo Testamento. Essa passagem é de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, né? E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tá? Acho que eu digitei errado aí. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Como é que as famílias da terra são abençoadas por meio de Abraão? Não é pergunta retórica, é pergunta. Através da fé, né? Da fé em quem? Fé em Cristo. Fé em Cristo. Abraão é o descendente de Cristo. O contrário, né? Cristo é o descendente de Abraão. E aí, através desse descendente, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Aquelas que crerem em Jesus. Tá? Deus vai afunilando um pouco mais. Veja aí, quando Jacó estava para morrer, em Abraão, Isaac, Jacó, e um dos filhos de Jacó chamava-se Judá. Então em Gênesis 49, relata que quando Jacó estava para morrer, ele chamou seus 12 filhos homens, Diná era filha também, né? Mas Diná, a mulher não participava disso aí, só os homens, e saiu dando uma profecia para cada um dos filhos. E para Judá, o filho Judá, ele deu essa profecia aqui. Judá é um leãozinho. Subiste vindo da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro é aquele bastão, né, que o rei tem, né? Não se afastará de Judá. Nem o bastão, é um paralelismo aí, tá? De autoridade, diante de seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele. Quem é esse a quem pertence? É Jesus. Então, Deus está dizendo aqui que o Messias virá da descendência de Abraão, também, aí vai afunilando, da descendência de Abraão veio Isaac, Jacó, de Jacó veio Judá, então vai ser da descendência de Judá. Foi dessa expressão aqui, Judá é leãozinho, que foi feita a bandeira da tribo. Na verdade, as bandeiras das tribos de Israel surgiram a partir de Gênesis 49. Então, não aparecem elas na Bíblia, a gente precisa recorrer à história bíblica para entender isso aí, mas foi o seguinte: José, o filho de Jacó, estava no Egito, né? Então, quando ele morreu, o povo foi escravizado por 430 anos. Aí surge Moisés, liberta o povo do Egito rumo a Canaã. Quando aí esses escravos aí não estavam mais vivos, né? Claro, 400 e tantos anos depois. Ele não tem o Michel Temer lá, né? Para viver tanto tempo assim. Mas cada tribo ia andando e tinha uma bandeira, tinha um estandarte. E a bandeira da tribo de Judá tinha um leão, por causa dessa profecia. É por isso que é dito que Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão que caracteriza a sua tribo, o seu povo. Tá bom? Claro que aí o símbolo do leão tem mais implicações. Ele é o rei, né? O leão não pertence à cadeia alimentar de ninguém, ou seja, ninguém devora o leão, ele é que domina, o leão não tem medo de ninguém. Mas o fato de ter um leão na bandeira vem daqui. Ok? Compreendido? Hã? Leão binário. É como Aslan, né? O professor de Judá tem alguma relação com Belém, o nascimento de Jesus?
Judá, assim, a região onde fica essa tribo. Belém Tem é. relação com- Tem, porque lembra daquele mapa deve ter no final da sua Bíblia aí, Reino Unido, Reino Dividido. O Reino Dividido, o Reino do Sul, ficou Judá e outra tribo, que era aquela tribo. E Belém é a terra de onde saiu Davi, naquela região ali. Pertence à região da tribo de Judá, Belém. O Belém é Frata, ou de Efraim, ou de Judá. Tá? É a região, foi bem lembrado. Aí por isso que também Davi o judeu chamava de Jesus, filho de Davi, porque no caso Jesus tinha vindo também de Belém. Sim. É de Davi, né? É. Cenas dos próximos capítulos aqui. Porque ele vai afunilando. De Judá vem Davi, de Davi vem Cristo. Só que aí demora 1000 anos. De Davi para Cristo demora 1000 anos. Tá? Ok. Depois disso nós temos Deuteronômio 18:15. Agora já é Moisés. E aí são 400 anos depois, né? O Senhor, Deus, levantará um profeta semelhante a mim do meio de ti, dentre teus irmãos, a ele ouvirás. Lembram que uma vez chegaram para João Batista e perguntaram assim: és tu Elias? És tu Messias? És tu Cristo? És tu o profeta? E ele respondeu não. Lembram? Ele respondeu não, porque perguntaram: és tu o profeta? E o profeta é Jesus. João Batista era mais um profeta. Não era esse. Vocês me ajudam, me corrijam, tá, gente? Porque falar e escrever. João Batista era mais um profeta. No caso, ele foi o último profeta da antiga aliança. Você pode ver isso em Lucas 16:16. E diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Tá? Jesus é esse profeta que Moisés falou em Deuteronômio 18:15. Um profeta semelhante a Moisés, porém, conforme Hebreus vai dizer, superior a Moisés. Vamos lá, tem mais coisa. Aí chegamos agora, dei um salto aqui na história bíblica, na cronologia bíblica, na página seguinte, né, 34. 2 Samuel 7,16. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Essas palavras foram ditas por Deus a Davi. Mas como é que vai ficar para sempre, se Davi não ficou para sempre? Né? Aí eu pulei o verso 17 e coloquei o seguinte, vocês veem que é na mesma passagem. Então o rei Davi entrou, sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E quem é a minha família, para que me tenhas trazido até aqui? Senhor Deus, isso ainda foi pouco aos teus olhos, tu também falaste sobre a família do teu servo, para tempos distantes. É assim que ages com os homens, ó Senhor Deus. Então quando Davi soube que o trono nunca se afastaria da casa dele, ele entendeu o seguinte: o Messias vai ser da minha descendência. E aí ele ficou besta, né, como a gente diz, né? Entrou, não sei se foi não lembro se foi no palácio, deve ter sido, né? Não tinha templo ainda. E agradeceu: meu Deus, o Senhor me trouxe até aqui e ainda me faz essas promessas. Ficou maravilhado, né? Então o Messias vai vir da descendência de Davi. Para nós, a gente já viu o filme, mas eles estão vendo a história ser desenvolvida. Entendeu? Daqui a uma semana a gente já vai saber quem foi o campeão da Copa 2018. Mas por enquanto ainda pode ser 3 times. Pode ser a França, pode ser a Inglaterra, pode ser a Croácia. Né? Eu estava conversando ali com o Júnior e o outro irmão que eu não sei o nome, né? Igor, né? Ele dizia: não, já está vendido, não sei o que. Todo mundo acha que a Copa é vendida, mas ninguém nunca sabe para quem comprou a Copa antes, né? Quando sai o campeão e foi vendido, né? Eu me encabulo com essas coisas. Vamos lá. Nos Salmos também Jesus é profetizado, prometido, melhor dizendo, ser da descendência de Davi. Salmo 89. Quem pode ler essa referência aí, por favor? O Salmo 89, que está na apostila. Jurei por minha santidade
de uma vez para sempre. Não mentiria Davi. Sua descendência subsistirá para sempre, e o seu trono será como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre, como a lua, e ficará firme enquanto durar o céu. Então, Deus está dizendo, por meio desse cântico, né, que os salmos eram músicas, são músicas, que vai ser de Davi, da descendência de Davi, e acabou-se. Tá? Eu coloquei outro salmo ainda. Farei brotar ali o poder de Davi, farei resplandecer a lâmpada do reinado do meu ungido. Aqui, um dos sentidos de Messias é ungido, tá? Então, foi afunilando. Abraão, Judá, Davi, a gente já está sabendo de onde vem. Aí eu coloquei aqui, Isaías é o maior profeta messiânico, quer dizer que ele foi um dos profetas do Antigo Testamento, o que mais falou sobre o Messias. Tá? A clareza com que profetizou é realmente impressionante. Tudo isso aconteceu cerca de 700 anos antes de Jesus vir à Terra. O apóstolo João disse que Isaías chegou a ver Jesus antes dele encarnar. Aí foi um privilégio maravilhoso, né? Alguém está com essa referência aberta aí? João 12, ou pode abrir, né? 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Como é que Isaías profetiza ali no capítulo 52 e 53, né? Que está mal dividido aquele capítulo. Quando eu digo mal dividido, é porque não foi Isaías que dividiu, tá? Como eu já expliquei no primeiro módulo, né? Muito tempo depois. Como é que Isaías fala com tanta precisão ali? Ele viu. Então os profetas recebiam a mensagem da parte de Deus pela voz. Alguns livros dos profetas começam assim: veio a mim a palavra do Senhor. Então a gente já sabe que ele só ouviu, tá? Outros viram, tá? E outros receberam a voz de Deus de maneira até quebrando o protocolo, como Elias, pelo menos uma vez, né? Quando Elias estava lá na caverna, tá? Isaías viu. Pelo menos Jesus, o ministério dele, Isaías viu. Ok. Coloquei aqui algumas profecias messiânicas do livro de Isaías. Gente, é interessante. Quando você estiver lendo Isaías, preste bastante atenção. Atualmente, como é que ele está dividido? Quantos capítulos são? Sem colar, quem é que lembra? Exatamente. 66 capítulos. O livro está dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 39 e a segunda vai do 40 ao 27, ao 66. E a resposta aqui, né? Ao 66. Então aqui são 27 e aqui 39. Veja que Isaías é como se fosse um protótipo da Bíblia. São 66 capítulos divididos em duas partes, do 1 ao 39 e do 40 ao 66. A segunda parte tem 27 capítulos. Alguém já disse que Isaías é o Shakespeare da Bíblia, Shakespeare dos profetas. Quem fala isso é aquele cara da Bíblia de estudo profética. Acho que é John Hagee o nome dele. Não lembro agora, tá? É bem interessante. Até existe algumas teorias sobre que esse livro não teria sido escrito por apenas um autor. Então tem gente que fala de Isaías. Olhem para cá, só um minutinho. Deixa eu deixar essa sua cara. Tem gente que fala que isso aqui quem escreveu foi Isaías e essa outra parte foi Deutero Isaías, ou seja, outra pessoa que é chamada de segundo Isaías. E tem uma teoria que divide em 3. Eu não lembro agora quais são os capítulos, tá bom? Mas se quem quiser se aprofundar no assunto pode procurar Isaías, Deutero Isaías e Trito Isaías. A minha posição é que foi escrito pelo mesmo autor, tá bom? Bem, podem copiar, obrigado. Copiem aí que vocês estavam copiando. Você pode ler essa 7,14 aí, por favor? O Senhor mesmo nos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Emanuel quer dizer o que mesmo, gente?
Deus Só Jesus é plenamente Deus conosco. Olha, esse é mais um nome terminado em EL, que quer dizer alguma coisa Deus ou Deus alguma coisa. Lembra que eu falei isso no módulo 2, que é a ontologia? 9,6, você pode ler, Ivan? Porque um menino nos nasceu, filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Obrigado. Veja que é um menino, olha o mistério da encarnação. Vai nascer um menino. Vai nascer como? Como nascem todos os meninos, como nasciam todos os meninos antes de haver o parto cesariano, ou parto natural. Mas esse menino tem o governo sobre os ombros. E ele, além de tudo, é Deus forte. É um menino que é Deus. Tá? Eu não canto "Ó pobrezinho nasceu em Belém", mas o resto da música é bonita. Tá? Pobrezinho? Como assim pobrezinho? Pobrezinho de mim. Então esse texto fala da encarnação. Vai ser um menino, mas ele é Deus também. Isaías 35, eu vou ler esse aqui. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o cervo. O cervo é o veado, tá? Aquele bichinho. Ele pula muito, tá? E a língua do mudo cantará de alegria. Essa passagem do coxo saltando como o cervo, eu lembro daquele camarada que nem foi Jesus mesmo que curou, né? Assim, encarnado, né? Foi Pedro e João. Que o texto bíblico lá, acho que é Atos 4, né? O texto bíblico diz que de um pulo só, me agora, gente, de um pulo só, o cara se levantou e já ficou firme e entrou no templo saltando. O cara nunca tinha andado. Já pensou? Ele não andou como uma criança que está aprendendo a andar. Como é que é a criança, né? Dá um passo, dá outro. Tem uns que correm, né? O meu irmão corria, a gente corria com medo, né? Rapaz, esse cara é desinvestado. Geralmente o menino fica com medo. O meu irmão não, ele se levantava e corria. Ele sempre foi gordo. Bem, vamos lá. A língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a areia abrasadora se tornará em lago, e a terra sedenta em mananciais de águas. E haverá relva com canas e juncos nas habitações onde havia chacais. Esse texto fala do ministério de cura de Jesus. Tá? E aí chega Jesus e faz tudo isso aqui, né? O texto de Isaías 53, eu coloquei ele o texto todo, falei em casa, tá? Senão não vai dar tempo. 52, né? 52, 13 a 53, 12. 58,6 fala do libertador dos oprimidos. Eu não coloquei porque 56. Não. Desculpa, confundi aqui. Esse do 61 é o mais conhecido, né? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido e proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. Não é os presos que são bandidos não, tá? Porque tem crente que defende mais bandido do que a gota serena. Não, bandido é bandido, lugar de bandido é encarcerado. É gente que é presa pelo pecado, tá bom? Bandido é bandido. A proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então Jesus veio para fazer tudo isso. Esse texto aqui foi o texto que ele leu na sinagoga, né? Quando começou seu ministério, a gente vai falar mais na frente. Ele estava sentado, leu. Eu estava conversando com um amigo meu que é pastor, justamente sobre essa questão do comportamento de Jesus no culto. Eu falei para ele, ó, Erifran é um grande amigo meu que foi meu aluno e é pastor, graças a Deus. Não consegui desviá-lo, graças a Deus, né? Nem era meu objetivo. Ele disse, olha, eu fui pregar um dia desse em tal igreja. Conversei com ele conhece o pastor lá e tal. Eu disse assim, rapaz,
O cara é estrela. Estrela. Neopentecostal e tal. Falei pra ele, né? E eu disse, atitude reprovável. O cara chega, ele não senta e cultua. A mensagem que ele passa é, nossa, como ele é importante. Ele chega e sempre tem coisas para resolver. Não senta para cantar, para orar, para ler a Bíblia, não. Só na hora de pregar, e olhe, né? Aí eu lembrei desse texto de Jesus na sinagoga em Lucas 4. Como é que Jesus estava lá naquele culto? Ele sentou, ouviu, foi chamado para fazer a leitura, fez a leitura e depois o texto diz que ele fez o quê? Sentou de novo. Foi embora não. Às vezes a gente pensa que a gente é importante demais, né? Mais do que Jesus. O culto, que é para Deus, sempre deve ser para Deus, é para a gente deixar tudo que for para resolver depois, ou antes. Culto é sagrado. Não importa quem está lá. Não importa quem a gente é. Chegou, sentou e vai seguir a liturgia normal do culto. Se tiver que orar, a gente ora. Se tiver que cantar, a gente canta. Não é para conversar no culto. A gente conversa, né? Não é para conversar no culto. Só com Deus. Né? A gente é muito irreverente no culto, geralmente. E geralmente muitos pastores passam essa ideia. Só sai do gabinete para pregar, depois volta. Como assim? Não é um crente não que tem que cultuar como todo mundo. A mensagem que ele passa para os aspirantes a pastorado, os mais jovens, o pastor sério é assim, ele é muito importante. Ele nem tem tempo para vir para o culto. Essa é a mensagem que é passada, ou não é? Misericórdia. Quando eu era seminarista, o Dr. Shed foi pregar algumas vezes lá na Juvep, né? E eu prestei atenção até no piscar de olho dele. Vamos ficar em pé, irmãos. 70 e tantos anos ele já tinha em pé. Vamos orar. Vamos cantar. E ele estava lá cantando. Vamos ler a Bíblia. Chegou a hora dele pregar. Pregou, sentou. O pastor falou algumas coisas lá e tal, encerramento do culto. Vamos orar, vamos ficar em pé para orar. Amém, amém. Depois disso aqui os irmãos foram conversar com ele. Esse é o padrão. Como qualquer crente. Não tem nada demais nisso. Pois é, nada demais nisso. Vamos lá, gente, vamos lá. Bem, e aí a questão que o Nick Laudo estava falando agora há pouco, né? Onde ele vai nascer? Onde é que Jesus vai nascer? Em Belém. Mas tu, Belém, Efrata, ou a terra dos Efrateus, tá? Embora sejas pequena, entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta bíblico sempre dá um jeito de falar que Jesus é Deus, não é? Eu estava terminando a apostila hoje e eu estava fazendo aquela parte do Jesus 100% Deus, que está aí na página 38, a partir da 38, né? E eu segui o alfabeto inteiro para falar que Jesus é homem, que Jesus é Deus, as 26 letras. E quando terminou, eu disse, rapaz, eu podia dobrar isso aqui. Pelo menos 52 características da divindade de Jesus. Disse, não, mas pelo menos aí os alunos vão complementar. Eu pensei nisso, né? Eles vão poder participar e colaborar. Mas há uma abundância exaustiva, eu sei que eu estou exagerando no linguajar, de evidências da divindade de Jesus. Há uma abundância, nossa. O cara negar que Jesus é Deus, com a Bíblia na mão, como a testemunha de Jeová fazem, mas é uma blasfêmia com caixa alta, viu? Vamos lá. Seguir o roteiro aqui. Bem, então acabaram as profecias, eu coloquei aqui as principais, ou as mais conhecidas. Vai nascer um que vai ser o Salvador, é o Messias.
ele é da descendência de Abraão, de Judá, de Davi, ele vai fazer isso, aquilo, outro, vai nascer em Belém. Os judeus do tempo de Jesus sabiam que Jesus ia nascer em Belém, que o Messias, né? Não sabia o nome do Messias ainda, né? Porque o nome de Jesus só é dado a Maria quando o anjo chega para anunciar a sua gravidez. Mateus capítulo 1, aí diz assim, e você vai colocar o nome dele de Jesus. Lembram? Mateus 1, 21, e ele será o salvador do seu povo. Antes disso eles não sabiam. Mas quando os magos chegam lá em Herodes, aí Herodes, eles dizem, né, a gente vai adorar o rei dos judeus. Aí Herodes chama os rabinos e pergunta, ele vai nascer aonde? Os rabinos dizem, né? Lembra? Vai nascer em Belém. Olha aqui, eles mostram essa passagem aqui, tá? Agora deixa eu aproveitar a ocasião para falar uma coisa aqui sobre o presépio de Natal. Tem presépios que são muito bonitos, eu acho muito bonito. E quando eu era criança eu não gostava de celebrar o Natal, era uma festa triste para mim. Não pelo cristianismo, não é uma questão religiosa, é uma questão pessoal. Tá? Eu não tive natais muito bons na infância. Agora eu tenho, graças a Deus. Tá? Agora eu tenho, então agora eu gosto. Cada um tem a sua história, né, gente? Hoje eu estava conversando com uma irmã na igreja, mostrei a foto da minha gatinha para ela, Gigi, né? Eu gosto muito da minha gatinha. Ela diz, eu não gosto de gato, porque quando eu era criança, só um parênteses aqui, eu fui mordida por um gato de rua e quando eu tinha 5 anos, eu tive que levar 5 injeções na barriga. Então, gato para mim é associado à dor. Sabe? Faz sentido, né? Faz sentido. Tá? Bem, mas tem uma coisa nos presépios, como é que a galera faz? Primeiro, eu não sei o que chama presépio, tá? Não sei o que significa. Porque quando a gente acha um negócio feio aqui, a gente chama presépio, né? Eu não sei. Se vocês souberem, me digam que eu nunca pesquisei isso. Não sei, tá? Mas veja só. Nos presépios tem lá os pastores e os magos. A Bíblia não diz que eles eram reis, nem diz que eram 3. A suposição de que eram 3 é pelos presentes, vocês sabem disso, né? Ouro, incenso e mirra. Mas podem ter sido 10. Muitos podem ter levado ouro, muitos podem ter levado incenso, muitos podem ter levado mirra. Enfim, se fosse importante estaria na Bíblia, tá bom? A quantidade. Mas os pastores e os magos, eles não se encontraram, tá bom? Quando os pastores chegaram, Jesus estava na manjedoura, ele era recém-nascido. É Lucas que fala dos pastores, Lucas 2. Os anjos aparecem, Lucas 2, 10 e 11, acho que 9, 10 e 11, cantando, né? Eis que vos trago nova de grande salvação, que hoje na cidade de Davi, que é Belém, porque Davi era de Belém, nasceu o Cristo, que é o Salvador, o Messias e tal, enfim. Então os pastores vão e chegam na mesma noite em Belém e encontram Jesus na manjedoura. Quando os magos chegaram, Jesus já devia saber andar e falar alguma coisinha, ou estava aprendendo. Herodes mandou matar as crianças de quanto tempo para baixo? De qual idade? 2 anos. Por quê? Porque já fazia tempo. Primeiro os magos chegam lá, aí eles descobrem, com a ajuda dos rabinos, que era em Belém, que eles tinham que ir para Belém. Aí eles vão, aí Herodes diz assim, quando vocês acharem, voltem para me dizer, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Não me engana que eu gosto, é o nome desse filme, né? O Herodes queria matar o menino, né? Que nem o faraó fez no tempo de Moisés. Você vê que negócio de matar criança, negócio de aborto, é sempre de gente safada. É sempre de gente safada. Sempre de gente que é contrária a Deus. Entendeu? Aí, o que é que os magos fazem? Avisados sobrenaturalmente por anjos, eles não voltam para Herodes. Eles vão embora. Aí Herodes diz, não, já devia ter dado tempo de voltarem. Porque esse menino não deve ter mais de 2 anos. Mas também não era recém-nascido. Entendeu? Então quando eles chegam lá, aí José é avisado por sonho também, por um anjo, para ir para o Egito. Não é isso? Aí Mateus que fala isso. Você tem que juntar o relato de Mateus com o relato de Lucas e tentar fazer uma harmonia, uma cronologia, melhor dizendo.
uma sequência, né? Uma cronologia. E aí José pega a criança, pega a mãe e foge para o Egito. Aí ele não volta mais para Belém, volta para Nazaré. E aí Jesus mora lá até os 30 anos. Né? Então quando os magos chegaram, Jesus já era um menininho, um aninho, já devia estar mais bonitinho, já não era mais aquele bebezinho mole recém-nascido. Os pastores não. Os pastores chegaram na mesma noite, tá bom? Então aquele presépio que a gente vê com pastores e magos não existiu. Os magos não viram Jesus na manjedoura, viram Jesus em casa em Belém. Alguma pergunta, alguma questão? Devia ser a coisinha mais fofinha. Bem, agora vem o silêncio profético, né? O que eu quero dizer aqui com silêncio profético é o do período entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo, o surgimento de João Batista pregando. É aproximadamente 400 anos. Nesse período foram escritos os livros de 1º e 2º Macabeus, por exemplo, que diz lá, desses livros, que não havia profeta de verdade. Então, às vezes se diz assim, Deus não falou nessa época. Eu acho que não é a melhor forma de explicar. Porque enquanto alguém leu os textos do Antigo Testamento nessa época, Deus falou. Amém? Quando a gente lê a Bíblia, Deus não fala, não é isso? O que aconteceu é que não se levantou nenhum profeta enviado da parte de Deus nessa época. Mas eles tinham a sinagoga, todo sábado tinha pregação na sinagoga, eles tinham a lei para ler em casa, muitos livros pelo menos, né? Enfim, então os próprios livros do 1º e 2º Macabeus diz lá o seguinte, em 1º Macabeus, que eles fizeram um altar até que aparecesse um profeta de verdade, e não apareceu. E no finalzinho do livro de 2º Macabeu 15, 37 e 38, eu decorei porque eu citei essa passagem num livro meu, na introdução. Ele diz assim, olha, isso foi o que eu consegui fazer. Se ficou literariamente agradável, foi o que eu consegui fazer, mas se não ficou, peço desculpa. Ele diz mais ou menos isso. Na introdução daquele meu livro, O Livro de Deus, eu faço essa citação, dizendo a mesma coisa do meu livro, entendeu? Se for o que eu consegui fazer, se não prestou, paciência, eu peço paciência. Qual é o livro bíblico que pede desculpa por existir? Não pode. Não pode. Um livro que deve pedir desculpa por existir é o meu, por isso que eu coloquei de propósito lá, essa citação. É um livro que a gente faz, não um livro que Deus inspirou alguém. Então esse período é chamado de silêncio profético, o período interbíblico, o período intertestamentário, ou não sei se tem outro nome aí, tá? Mas esses são os mais famosos. Finalmente surge Jesus, João Batista, seu primo mais velho, 6 meses, que não conhecia o Evangelho de João, que não foi escrito por João Batista, né? Mas João Apóstolo, diz isso lá no comecinho no primeiro capítulo, que eles não se conheciam. Aí a gente pensa assim, mas eles não eram primos? Mas tem primo que você não conhece também? Ou não tem? Tem primo que eu não conheço. A família cresceu. Eu não sei mais o nome dos primos, eu sou mais velho. Eu não sei mais o nome de todo mundo. Tá? Imagina naquela época, nem sempre moravam perto, né? Não tinha Uber. Era mais difícil. Queridos, alguma questão até aqui? Alguma pergunta, algum comentário? Vocês estão mais calados hoje por causa do clima, que deu uma amenizada, mas tá quente ainda, viu? Muito fervoroso. Então vamos lá. Vamos entrar então finalmente na doutrina sobre Jesus propriamente dito. Vamos começar pelo lado errado, para depois a gente seguir o certo, tá? Eu coloquei aí, acho que 10, né? 10 heresias sobre a pessoa e obra de Jesus. Tá? Você não tem nada, mochilão? Tem.
Bem, eu coloquei 10 heresias que surgiram ao longo da igreja, da história da igreja, sobre a pessoa de Jesus. Realmente, irmãos, sendo muito sincero, eu acho que os irmãos vão concordar comigo, não é fácil entender essa verdade que a Bíblia expressa, que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. E ele não é meio Deus, meio homem. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Isso é algo que a razão não consegue compreender. A gente aceita pela fé. Não é algo fácil. Então, muitas dessas heresias, tá? Eu não estou defendendo os hereges, não. E estou ao mesmo tempo. Muitas dessas heresias podem ter surgido no afã de querer explicar corretamente o ensinamento bíblico. Tá bom? Explicar o que não tem explicação. Ou explicar de uma maneira errada, né? Hã? Não tem explicação. Você não consegue, minha cabeça, meus neurônios não chegam tão longe. Então vamos lá. A primeira heresia aí é chamada ebionismo. Ebionismo significa pobres, ou os pobres, né? Eles ensinavam o seguinte: Cristo recebeu a plenitude do Espírito Santo e isso o tornava o Messias. Jesus era o Filho de Deus e um profeta, mas não era divino. Jesus foi adotado por Deus como filho após seu exemplo de vida espiritual elevado. Então, essa ideia não é o que a Bíblia ensina. Eu coloquei em algumas dessas heresias uma refutação. Não coloquei uma refutação extensa não, tá? Mas o próprio texto de João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, já refuta isso aqui. Porque o ebionismo não acreditava que Jesus é Deus, apenas que ele é o Filho de Deus, uma pessoa muito elevada e tal. É basicamente o que o Espiritismo ensina ainda hoje. Tá bom? É basicamente o que o Espiritismo ensina. Jesus é um ser mais iluminado que os outros. Não. Ele não é um ser mais iluminado que os outros. Ele é a própria luz. É uma diferença muito grande. Docetismo. Docetismo vem da palavra dokeo. Dokeo em grego significa parecido. Parecido. Eles ensinavam que Jesus não era humano mesmo. Ele apenas parecia ter um corpo humano, mas ele era um espírito. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus viveu uma grande teofania. Ele era um espírito, uma representação de Deus, que parecia ter um corpo físico, carne e osso, mas não era. Era só parecido. Tá? Eu vou explicar melhor isso aí. O docetismo surge a partir da filosofia grega. Na filosofia grega, eles disseram lá: olha, a matéria é má, bom mesmo é o espírito. E eles passaram a partir desse ponto aí, criar uma doutrina, vamos dizer assim, uma sua filosofia bastante herética. Então, logo se a matéria é má e Jesus é bom, ele não tinha um corpo, porque a matéria é má. Então, é o pressuposto errado e é o pressuposto da filosofia para a Bíblia. É mais ou menos o que neopentecostais e tal fazem hoje em dia, né? Pega um copo com água, ou a garrafa com água, diz que aquilo ali vai curar e acabou-se. Pega a rosa mungida ou ungida, diz que todas as pragas que tem na sua casa vão para a rosa, bota lá a rosa, não aguou a rosa vai murchar. Nossa, como a tua casa estava carregada, né? Nada, misericórdia, em casa tem Jesus. Tá? Essa heresia começou a influenciar até mesmo na igreja de Corinto. Por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, é dito ali, Paulo faz uma ampla explicação sobre a doutrina da ressurreição. O que é que os crentes coríntios estavam fazendo? Corinto é cidade grega. Então pessoas com esse pensamento, que a matéria é má e o espírito é bom, estavam se convertendo, chegando dentro da igreja e dizendo assim: ah, você vai receber um novo corpo. Não quero.
Eu quero morrer para minha alma ficar livre, eu não quero ressuscitar. Não, mas a ressurreição é bênção. Não, é nada, porque a matéria é má. Então o pressuposto filosófico errado deles estava atrapalhando a doutrina deles. Aí Paulo diz assim: meu filho é por minha conta e risco, né? Meu filho, se Cristo não ressuscitou, tá, se ele não tem um corpo, ele não ressuscitou, né? Vocês estão em vossos pecados. Então não tem salvação para vocês. Tá? O apóstolo João escreveu a primeira carta para combater esse tipo de doutrina. Tá? 1 João 1,1, ele diz, alguém abrindo a crente ali. Lê aí, crente, por favor. 1 João 1, é melhor tu ler do que eu dizer. Porque era desde o princípio o que temos ouvido, o que temos visto e nossos próprios olhos, e com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Nossas mãos apalparam. Ele pegou em Jesus. Ninguém pega no Espírito. João escreveu essa carta para combater esse tipo de falso ensinamento. Veja que ele já surge no primeiro século. Não deixaram nem virar o século. O João ainda estava vivo, os cabras já estavam ensinando heresia. Se os cabras ensinavam heresia com os apóstolos vivos ainda, imagina hoje. E aí João vai dizer: não, filho, eu vi, eu toquei nele, viu? Não vem com essa conversa para cima de mim não, que não cola não. Com a sua simplicidade de um pescador, ele faz a teologia. Vamos lá, posso seguir? Sabelianismo. Vem de Sabélio, aí vem o nome do cabra mesmo, tá? Que foi um herege. Sabélio ensinou que havia somente um Deus que se manifestou como Pai, depois como Filho e finalmente como Espírito Santo. Então, para ele, a Trindade não é Deus existe eternamente em três pessoas, né, Messias? Não é. Deus existe eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus. Não. Para ele a Trindade é um Deus e uma pessoa só. Que hora chega e diz assim: ó, eu sou o Pai. Aí sai de cena e diz: ó, eu sou o Filho. Depois vem outro e diz: ó, eu sou o Espírito Santo. Não, filho. As três pessoas da Trindade estão presentes no Antigo, no Novo Testamento e para sempre. O Novo Testamento fala de Jesus na criação. O Antigo Testamento também fala. O Novo Testamento fala de Deus Pai. O Espírito está lá pairando sobre a face das águas. E eu coloquei como texto de refutação o texto do batismo de Jesus. Porque Jesus é batizado, sai da água, o Espírito Santo vem como se fosse uma pomba, pousa sobre a cabeça dele e tem uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. As três pessoas juntas. Se Sabélio estiver certo, isso jamais poderia acontecer. Tá bom? Então eu já vi crente dizendo isso. Não, para mim a Trindade é assim. Sabe que isso é uma heresia, né? Arianismo, esse é carregado. Esse aí, pegue seu copo com água, bote do lado do televisor aí, do celular que você está ouvindo essa gravação, que esse é carregado, tá? Ário foi um herege, né? Arianismo vem do nome dele, Ário. Se não me engano, ele era um diácono, mas eu não tenho certeza, tá? Não lembro agora. Hã? Ensinava o seguinte: Jesus Cristo é uma divindade. Veja se parece com alguma doutrina que vocês conhecem hoje em dia. Eu já coloquei aí, né? Jesus Cristo é uma divindade menor do que Deus Pai, mas não deve ser adorado. Ele é uma espécie de ser mais iluminado. O arianismo ensina também que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é divino assim, não é Deus, tá?
E é isso que as testemunhas de Jeová ensinam ainda hoje. Você tem um confronto doutrinário aqui que fala de seitas, heresias, que na questão de Jeová diz que afirma que Jesus é um ser criado, que antes de vir ao mundo era o arcanjo Miguel. E ensinam abertamente que Jesus não era um Jeová. Ser criado. Eles vão se basear, sobretudo, em Colossenses 1,15, que a gente vai ver nos próximo capítulo, nesse mesmo canal e horário. Mas eles dizem isso, que Jesus foi criado. Sobre essa questão de dizer que Jesus era o arcanjo Miguel, todas as posições teológicas teve algum representante que ensinou isso em algum momento, tá? Eu realmente fiquei surpreso ao descobrir isso, mas João Calvino ensinou isso em algum momento, John Wesley também, tá? E os adventistas também ensinam que Jesus e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa, só que os adventistas creem na Trindade, não é como as testemunhas de Jeová, eles creem que Jesus é Deus. Tá? Então, essa questão de acreditar que Jesus e Miguel são a mesma pessoa é porque no passado acreditava-se que Miguel era um título, tá? E não o nome próprio do arcanjo. E aí há muita confusão em torno disso. Tá? Mas eu fiquei realmente, até para pesquisar, estou com uma nota no meu computador lá para pesquisar melhor sobre isso, Borges. Falei certo agora, né? Tá te chamando de Barbosa, né? Oi. Barbosa é outro aluno meu, mais ou menos a sua idade, assim, por isso que eu confundi. E é bem interessante. Bem, vamos lá. Letra E, apolinarianismo. Apolinarianismo. Vem de Apolinário, bispo da cidade de Laodiceia. Diz o seguinte: a natureza humana de Cristo era incompleta. Ele dizia: na encarnação, o Logos, o Verbo de Deus, tornou-se carne, tomando o lugar da alma humana racional na pessoa de Cristo. Dessa forma, a humanidade de Cristo é negada. Então é como se Jesus tivesse apenas uma natureza, a natureza divina. Ele fosse apenas Deus numa maquiagem de corpo humano. Tá? E não é isso que aconteceu. Jesus sentiu dor realmente. Ele foi ao banheiro. Ele aprendeu a andar. Ele não nasceu sabendo de tudo. Tá? Ele aprendeu a falar, aprendeu a escrever. O cocô dele cheirava mal, como de qualquer bebê. E quando adulto permaneceu do mesmo jeito. Ele falou sobre isso, né? O que o homem come logo é lançado fora, né? Todo mundo faz isso. Jesus encarnado também fez isso, antes de ressuscitar, né? Então, essa aqui é uma heresia também. Nestorianismo. Vem de Nestório, bispo da cidade de Constantinopla. Constantinopla é a atual Istambul, a capital da Turquia. Essa cidade foi construída a mandado do imperador Constantino no século IV. Constantino construiu uma cidade e, para homenagear sua mãe, ele colocou o nome de Constantinopla. Tipo Valentina, o bairro lá de uma pessoa que era a mãe do então presidente, né? Eu não lembro quem era o presidente, quem era o general cuja mãe era Valentina. Não lembro da época, não. Enfim. Era Figueiredo. Era Figueiredo? Pronto, é verdade. Figueiredo. É verdade, faz sentido. Vamos lá. Então, no nestorianismo, ensina que em Cristo havia duas pessoas, uma humana e uma divina. Também não é isso que ficou predominante na história da igreja. Não são duas pessoas, é uma pessoa só, mas uma pessoa com duas naturezas. Hoje em dia nós temos a nossa natureza regenerada, vamos dizer assim, que é a natureza caída. Cristo não tem natureza caída, era a natureza humana perfeita, como Adão. Na verdade ele é chamado também de segundo Adão na Bíblia. E ele tem a natureza divina, tá? Como refutação eu coloquei Lucas 2,40, que fala de Jesus crescendo em sabedoria e estatura.
eutiquianismo. Vem desse cabra aí chamado Eutíquio. Foi um abade em Constantinopla. Abade é o chefe dos freires, não é isso? A natureza humana de Cristo foi convertida na natureza divina por absorção, de maneira que depois da união havia uma só natureza. Gente, vocês veem que é um detalhezinho só que diferencia uma heresia da outra. Então Jesus, para ele, tinha uma natureza só. Eram duas naturezas no começo, mas quando Jesus nasceu, ficou uma só. Uma natureza mista. Não é natureza só. Natureza humana e natureza divina. Nós vamos ver isso da semana que vem. Não se preocupem, tá? Esse aqui vai ser naturalmente refutado, vou explicar. Monofisitismo. Monofisitismo vem de mono, quer dizer uma, né? Doutrina de uma natureza, ou monotelismo, ensino de uma só vontade de Cristo. Ou seja, o monofisitismo também é chamado de monotelismo. Essas doutrinas eram um aprofundamento do eutiquianismo. Então era o eutiquianismo com mais explicações, mais detalhadas, tá? Adocionismo. Cristo foi considerado como um homem comum, cuja humanidade foi adotada pela divindade mediante um processo gradual. Portanto, negava a encarnação real, doutrina muito semelhante ao nestorianismo. Então, na verdade, a ideia do adocionismo é que Jesus, à medida dos anos, ele foi se tornando mais Deus. Como quem sobe uma escada e vai chegando mais perto do andar de cima, por exemplo. Por último, socinianismo. Vem de Lécio Sociniano e Fausto Sociniano. Fausto era sobrinho de Lécio. Tá? Cristo foi considerado como homem comum, embora de nascimento milagroso, a quem Deus deu revelações extraordinárias e levou ao céu depois da morte. Foi, portanto, um homem simples, um simples homem divinizado. Não, Jesus não foi um simples homem. Ele foi 100% homem e 100% Deus. O tempo inteiro. Alguma pergunta, alguma questão? Só essa penúltima. Okay. Tem alguma coisa a ver também com o budismo. Falamos do seguinte, que quando aqui tem o graduado, né? Cristo foi considerado como um comum, cuja humanidade foi adotada pela divindade, mediante um processo gradual. O budismo fala quase desse sentido, ele diz assim, que Jesus foi um grande mestre, tendo passado inclusive alguns anos de sua vida, dos 39 anos, em monastérios budistas no Tibete da Índia. É demais, né, bicho? O hinduísmo diz que Jesus desceu da cruz, foi para ele e morreu de velhice. Quando a gente for para o céu, a gente vai ver ou 3. O que é que você acha? Eu não acho nada, eu acho que eu vou ter que eu fico complicada com essa coisa assim. Diga aí, meu irmão. Explica aí. O Ministério Voz da Verdade acredita também que Jesus é Deus e quando chegar ao céu não vai haver outro Deus não. Eu nego isso também, ela tem que dar Deus Deus. Peraí, como é? Se a Bíblia define 3 pessoas trabalhando daquela mesma forma, sendo um, diferencia um Mas o Voz da Verdade acredita na Trindade? Eu ouvi dizer que não acredita. Não acredita não. Exatamente. Grande louvor, uma crença. Eu acho que essa curiosidade eu vou ter lá só. Eu vou tirar lá para me dizer, porque vocês também não sabem. Descarta esse negócio, porque isso vai ficar lelé. Eu tenho uma coisa que veio com a outra. Eu ficava pensando, né? Eu li a Bíblia do que é o crescimento, eu ficava pensando, eu tenho um pai, meu pai tem o pai dele, o pai do pai dele tem o pai dele, só que é o pai de Deus. É isso que um óculos do juízo. Eu sabia isso quando era criança, né? Eu. Que foi teu, Deus? Aí Mas Só para ir para a pessoa não ficar dando uma gastura na esse daí fica pensando nisso aí para lá no Juliano. O Juliano nem perna mais. Mas os 3 é bem.
É uma coisa curiosa, muito curioso, assim, muito... Eu sei que Isaías disse que viu um trono, não foi? Isaías viu um homem assentado no trono. Um ser assentado no trono. E o filho do lado direito. E agora? Aí foi João que viu, né? A gente não viu nada, não pode dizer nada. É. E a Bíblia diz que Jesus está sentado ao lado do Pai. Ele disse o quê? Jesus está Sentado ao lado do Pai. Bem que às vezes quando fala a destra de Deus se refere a poder, né? Pode ser, né? Pode ser. Ia para o Pai e ia preparar o lugar, né? E aí? E aí? Então vai estar lá Deus, vai estar Jesus, vai estar o Espírito Santo. E a gente. Abraão é viu. Aí é quando a palavra diz que Deus não revela tudo e tudo que tem que pertencer a Ele, dele vai ser revelado por Ele. É a mesma coisa que eu fiz uma pergunta a Edene, eu não estava fazendo, eu perguntava, pastor, quando a gente chegar no céu, vai ter alguma família da gente, algum amigo da gente? Aí a gente disse, rapaz, se vai ver, eu não sei não. Agora só tem uma coisa que eu tenho certeza. Tem pessoas que você vai pensar que não vão estar lá e vão estar. E tem pessoas que vocês vão pensar que vão estar lá e não vão estar. Também creio nisso. É verdade. Responde que não com a tua boca. Ah, sim. Ela não assistiu ela tá com patrocínio. Então, só um Deus, né? É. Só um Deus, a gente só vai ver um Deus. É o rosto de um Deus só. Que provavelmente vai ser o Filho, né? Porque o Pai e o Espírito são Espírito. Só quem tem um corpo é o Filho. Provavelmente será isso, né? Não sei. A gente pode criar uma heresia a partir disso aqui, né? Mas só há um Deus, não há três deuses. Nessa sala que isso aqui é nossa agora. Por isso que é melhor só Só se vê, sentir. mas para acabar acreditando na doutrina do testemunho de Jeová. É igualzinho. Ele dizer que o Espírito Santo é uma força de Deus. Não, não é força, mas é Espírito, né? Ele nem tem nome. Ele é Espírito. Ele tem características. É uma força É consolador e tal, mas nem nome ele tem. Porque toda a glória é para o Filho, né? O centro da Trindade foca em Cristo. Se eu coloquei na conclusão aqui na última página, que essa é a doutrina mais importante da teologia sistemática, da Bíblia, cristologia. Porque tudo converge para Cristo. Cristo é o principal de toda a Bíblia. Tá? Deus de maneira geral, claro, mas ainda tem uma ênfase na pessoa de Jesus Cristo. Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, não é teocêntrica. Entendam, eu sei que a Bíblia está falando sobre Deus, eu sei, é claro, vocês já me conhecem há um bom tempo para saber disso, né? Mas a ênfase principal das Escrituras é em Jesus Cristo, é na segunda pessoa da Trindade. Até porque para chegar a Deus tem que ser por Ele. Entendeu? É sempre Ele. Você já leu aquele livro Acabou? Não li. Ele traz uma visão assim da Trindade como três pessoas distintas. Eu achei massa, assim, eu ainda não li o outro, que tem Acabou na Paula Carlinhos. E ele diz que são fatos reais. Por isso eu queria saber, se eu tivesse lido, eu queria saber. Mas ele meio vai pro espírito, assim, espiritismo, né, e tal. E vai dar para entender. Não li. Bem, vamos ver um pouco sobre a humanidade de Jesus, dá pra gente ver um pouco aqui, tá? Página 36, queridos. Hoje a gente caminhou um bocado, hein? A humanidade de Jesus, né? O verdadeiro ensino bíblico acerca da pessoa de Jesus Cristo só pode ser encontrado na Bíblia. Os evangelhos mostram que Jesus sempre foi 100% homem e 100% Deus. Não era 50% cada um. Também não temos em Jesus duas pessoas, mas duas naturezas de uma só pessoa. Os evangelhos demonstram isso de maneira mais simples possível através do que Jesus viveu e disse. Então, uma vez, Dr. Chedes, quero citá-lo aqui mais uma vez, espero que não tenha que pagar direitos autorais lá no céu, né?
começou uma aula do mestrado lá no Betel, não sou dessa turma, foi logo no começo, eu também nem estudei no Betel, fiz uma matéria só, sobre a matéria de cristologia. Estava aquele frenesi, doutor Sherry, como é que ele vai conseguir responder a essas 10 heresias aí da pessoa de Cristo e tal. E ele começou a aula surpreendendo mais uma vez. Ele pediu para os alunos abrirem o caderno, dividir em 2 colunas, escolher um dos 4 evangelhos. Colocar de um lado, em uma coluna, as características humanas de Jesus, naquele evangelho que você escolher, e na outra coluna, as características divinas. E deu um tempo para a execução da tarefa. Quando o pessoal terminou, ele disse, pronto, aí está no seu caderno a melhor explicação sobre as 2 naturezas de Cristo. Vamos passar para o assunto. Tá. O que é que os cristãos tinham no primeiro século para saber das 2 naturezas? Os evangelhos. Não tinha livros de teologia sistemática. Onde os livros de teologia devem se fundamentar? Os evangelhos. E quando a gente lê os evangelhos, não há uma explicação sobre eles. Há os fatos. Jesus fez isso. Jesus falou aquilo. Ele fez isso. Ele cansou. A gente sabe que Deus não cansa. Ele cansou. Ah, mas ele andou sobre as águas. A gente sabe que quem anda sobre as águas é Deus. Jó diz isso. Jó 9:8. Enfim, então os evangelhos foram escritos apresentando ao mesmo tempo uma só pessoa. E aí, antes que surja a pergunta, que a gente vai tratar sobre isso, quem morreu na cruz? Jesus Cristo, homem ou Deus? Só há um Jesus. Não há 2 Jesuses. E a Bíblia nunca diz que quem morreu na cruz foi Jesus homem ou Jesus Deus. Diz que quem morreu na cruz foi o Filho de Deus. Para facilitar a nossa vida, né? Foi o Filho que morreu. Tá? Mas sobre a morte a gente vai ver depois. Vamos ver sobre a vida primeiro. Mas não vou fazer como o Shed não, tá? Nós vamos ver aqui as passagens bíblicas. Então eu vou apresentar aqui, na ordem do alfabeto, de A a Z. Poderia ser mais. Mas vocês podem fazer esse exercício também, tá? Características que falam da humanidade de Jesus. Vamos começar pelo menos hoje, né? Jesus teve fome. Tem vários episódios. Sobretudo quando Jesus ressuscita, quase todas as aparições ele está comendo, né? A comida sempre foi, além de fonte de vida, né? Fonte de sobrevivência, um agregador social. Não existe festa sem comida. A gente não chama alguém para nossa casa e não oferece comida, só se não tiver. Né? Então a comida, a mesa, sempre foi um agregador social, sempre foi um motivo de comunhão. Jesus teve fome, tá? Ele comeu não somente por agregação social, por necessidade mesmo. Jesus também teve sede. Deus não sente sede, o homem sente sede. Animais, de maneira geral, sentem sede. Jesus se cansou, ele senta lá na beira do poço de Jacó, em Sicar, que é da região de Samaria, tá? E era por volta do meio-dia, ele devia estar com cansaço e calor. E o calor intensifica o cansaço, né? Por isso que o sertanejo, você vai para uma cidade pequena mesmo, do sertão, de 1h da tarde você pode dar uma volta na rua, você não vê ninguém na rua, está todo mundo cochilando. Sobretudo se for num povoado quando o povo planta. Porque eles passam a manhã toda no sol, plantando ou colhendo, quem trabalhando. Depois do almoço, é cama, é lona. Né? Faz parte. É daí que vem o costume nordestino de, mesmo no calor, tomar café depois do almoço. Para alguns já faz parte do paladar, mas é para não fazer com que a pessoa durma. Porque eu mesmo, depois do almoço, eu morro. Eu nem gosto de almoçar fora. Porque toda vez eu que vou voltar dirigindo o carro, eu me lasco. Né? Eu não gosto de almoçar fora. Só se for para almoçar e ficar. Eu não gosto. Me dá muito sono depois que eu almoço. Geralmente eu almoço em casa, graças a Deus. Bem, Jesus sentiu dor.
a coroa de espinhos que colocaram na cabeça dele, junto com as batidas com cana e os socos que deram no rosto dele, provocou dor. Jesus tinha terminações nervosas no corpo e doeu aquilo ali, sangrou. Aquela imagem de Jesus, né, pendurado na cruz, que geralmente os católicos têm, com uma tanguinha e uma gotinha de sangue bem charmosa aqui no canto do rosto. Nada está mais longe da verdade do que aquilo. Primeiro, que o cara era crucificado nu, para a vergonha ser completa. Segundo, que ele já estava com as costas esfoladas antes de ir para o Calvário. Ele levou Pilatos mandou dar uma surra nele, né? João 19, esse texto aqui que eu coloquei aqui, fala disso. Aí depois, os caras pegaram, fizeram uma coroa de espinho. Ah, você é o rei dos judeus, né? Aí, zombando, cravaram a coroa de espinho. Então, o sangue desceu, nas costas já estava esfolado, tanto que ele tinha apanhado, né? O sangue desceu cobrindo o corpo todo, ele já estava completamente desfigurado. Aquela gotinha de sangue aqui, bem charmosa, é mentira. Tem umas penhas 3 flechas. Aquilo é feio demais, né, cara? 3 flechas enfiadas, né? Ele foi pro certo crucificado numa tribo indígena para ter aquelas flechas. Outro santo, de acordo com ele. Ah, é? Que santo é aquele? Sebastião. Sebastião. Ah, é? É parecido demais, porque ele vai na cruz, na 3 flechas. O Santo das Casas Perdidas, né? Não sei nada. Só tem que ver na cruz, com 3 flechas. Eu dou razão a você. Na cruz, para mim, é Cristo. Jesus foi tentado, tá? E sobre essa questão, eu vou marcar. Mas quem foi cravado com flecha foi Tomé. Foi Tomé? Ah, mas é a tradição, né? A Bíblia não fala, né? Eu vou marcar porque nós vamos continuar a próxima aula a partir daqui. E nós vamos discutir essa questão da tentação. Até quanto foi real, se foi virtual, ou se foi real mesmo, e se Jesus poderia ter cometido pecado. Pense nessa pergunta ao longo da semana. Esse texto, Mateus. Então, É aquele do da tentação. diabo, né? Isso. Então, esse é o exercício. Gente, peraí. Esse é o exercício para casa. A pergunta: Jesus poderia ter cometido pecado? Sim ou não, e por quê? A partir daí nós vamos começar na próxima aula, querendo Deus, tá bom? Alguma questão? Contanto que